Rapaz, tem estrada que a gente cruza uma vez só na vida, mas tem lugar que marca a gente sem nem precisar sair do caminhão. E essa história que eu vou te contar agora começou numa dessas entregas que a gente acha que vai ser só mais uma, lá para os lados do Amazonas. Calor pesado, ar grudando na pele, aquele cheiro de rio misturado com concreto velho. Meu nome é Zeca Estrada e naquela época eu estava puxando carga seca para Manaus. Entrega atrasada, cliente enchendo o saco e eu já virado de sono. Cheguei na cidade já de noite, cansado de verdade, com o corpo pedindo cama mais do que comida. Só que caminhoneiro sabe como é. Hotel bom nem sempre tem vaga, ainda mais em cima da hora. Foi quando um rapaz da transportadora me indicou um prédio simples, antigo, desses de 3 andares, numa rua mais afastada do centro. Disse que tinha uns quartos alugados por diária, coisa simples, mas tranquila. Eu só queria um lugar para deitar e desligar a cabeça. O prédio era feio, sem frescura nenhuma. Escada de cimento gasto, parede manchada de umidade, cheiro de mofo misturado com desinfetante barato. A luz do corredor era fraca, meio amarelada, e fazia umas sombras estranhas nas paredes. Peguei a chave com o zelador, um sujeito calado demais para o meu gosto, e subi para o último andar. Meu quarto ficava no fim do corredor. Porta simples, número apagado, mas limpa. Do outro lado, bem em frente, tinha outra porta. Essa era diferente. Madeira inchada, toda riscada, pintura descascando como se alguém tivesse tentado arrancar aquilo na unha. O batente parecia torto, cheio de marcas profundas, como pancada antiga. Aquilo me deu um arrepio besta, mas eu ignorei. Estrada ensina a gente a não dar bola para qualquer coisa. Entrei no quarto, joguei a mochila no chão e fiquei ali sentado na cama, ouvindo o silêncio pesado do prédio. Nem televisão eu liguei. O cansaço venceu. Só que o sono não veio fácil. De madrugada, sem saber dizer que horas, comecei a ouvir uns sons. Vinham do corredor. Primeiro achei que era gente subindo escada, talvez outro hóspede chegando tarde. Mas não, era mais abafado. Um barulho ritmado, meio arrastado, acompanhado de uns sons agudos, quase como gemidos. Naquele primeiro momento, confesso para você, minha cabeça foi longe. Pensei que fosse casal, gente sem noção fazendo coisa que não devia em prédio velho. Fiquei até meio sem jeito, virando para o lado, tentando ignorar. Mas tinha algo errado. O som não tinha alegria nenhuma, era tenso. Os gemidos vinham quebrados, como se faltasse ar. E junto vinha aquele baque surdo, repetido, como o corpo batendo em madeira. Cada vez mais perto, cada vez mais alto. Levantei da cama e encostei a orelha na parede. Era dali mesmo, da porta em frente ao meu quarto. Aquela porta velha, marcada, silenciosa até então. O corredor estava completamente escuro. A lâmpada tinha apagado em algum momento da noite. E naquele breu, aqueles sons pareciam ainda mais próximos, como se a parede fosse fina demais para segurar o que quer que tivesse acontecendo ali. Pensei em abrir a porta, pensei em chamar alguém, mas a verdade é que o medo travou minhas pernas. Caminhoneiro roda o Brasil inteiro, mas também aprende a reconhecer quando o ambiente não está certo. Os sons cessaram de repente. Um silêncio pesado tomou conta de tudo, daquele tipo que faz o ouvido zunir. Voltei para a cama, coração acelerado, tentando me convencer de que era só coisa da cabeça, cansaço, sono mal dormido. Só que quando finalmente peguei no sono, tive a sensação estranha de que aquele prédio não estava vazio como parecia, e que aquela porta em frente ao meu quarto guardava algo que nunca devia ter sido perturbado de novo. E foi ali, naquela madrugada abafada de Manaus, que a rotina que eu achava normal começou a rachar, mesmo sem eu perceber ainda. Eu acordei no outro dia com o corpo pesado, como se não tivesse descansado nada. O sol do Amazonas já batia forte, atravessando a cortina fina do quarto e esquentando o ar lá dentro. A primeira coisa que veio na minha cabeça foram os sons da madrugada. Fiquei alguns segundos parado na cama,
tentando decidir se aquilo tinha sido real ou só sonho mal misturado com o cansaço de estrada. Levantei, lavei o rosto e abri a porta do quarto devagar. O corredor estava vazio, silencioso demais para aquele horário. A luz tinha voltado, mas continuava fraca, dando um aspecto amarelado às paredes. Meus olhos foram direto para a porta em frente, fechada, do mesmo jeito que eu tinha visto quando cheguei. Nenhum sinal de movimento, nenhum barulho. Desci as escadas e fui atrás de um café. Na rua, o calor já estava pesado e o movimento começava a tomar conta. Parei numa lanchonete simples da esquina, dessas que servem café forte e pão com manteiga. Foi ali que puxei conversa com uma senhora que parecia conhecer todo mundo do bairro. Gente assim sempre sabe das coisas. No meio da conversa, comentei do prédio onde eu estava hospedado. Falei que tinha passado a noite lá e que tinha achado o lugar meio estranho. Não entrei em detalhes, só disse que ouvi barulho tarde da noite no último andar. A mulher parou de mexer no copo na mesma hora. Me olhou de um jeito sério demais para uma conversa tão boba. Ela perguntou qual prédio era. Quando descrevi a rua e a fachada antiga, o sorriso sumiu do rosto dela. Disse que aquele lugar tinha fama ruim, que não era de hoje. Comentou que já tinha dado confusão ali, coisa pesada, envolvendo um casal que morou no último andar anos atrás. Falou baixo, quase cochichando, como se o assunto pudesse ouvir. Segundo ela, a moça era nova, tinha vindo do interior para trabalhar em Manaus. O namorado apareceu depois. Ninguém gostava muito dele. Homem fechado, olhar duro, desses que não gostam de conversa. As brigas nunca eram escancaradas, mas o prédio inteiro sentia o clima pesado quando ele estava por lá. Uma noite, ninguém sabe direito o que aconteceu. Só se sabe que a polícia apareceu de madrugada. Depois disso, o apartamento foi fechado. Nunca mais alugado de verdade. Teve gente que tentou ficar ali, mas ninguém aguentava muito tempo. Sempre diziam que ouviam coisas, sons de madrugada, batidas, gente chorando. Aquilo gelou meu estômago. Voltei para o prédio com aquela conversa martelando na cabeça. Subi as escadas mais devagar dessa vez, prestando atenção em cada detalhe. O cheiro de mofo parecia mais forte, o silêncio mais pesado. No último andar, parei em frente à porta em questão. De perto dava para ver melhor as marcas. Não era só desgaste do tempo. Aquilo ali tinha sido feito na força. Arranhões fundos, como se alguém tivesse tentado sair dali sem conseguir. Passei o resto do dia tentando resolver minha entrega, mas minha cabeça não estava no caminhão. Estava naquele corredor, naquela porta. Quando a noite chegou, eu já estava com uma sensação ruim no peito, uma ansiedade que não combinava com alguém acostumado a dormir em posto de estrada. Voltei para o quarto decidido a ir embora no dia seguinte, nem que tivesse que rodar a noite inteira. Tomei banho, deitei, apaguei a luz. O silêncio voltou a se espalhar pelo prédio, daquele jeito abafado que parece engolir qualquer som da rua. Foi então que começou de novo. Primeiro um barulho leve, quase imperceptível, como unhas raspando na madeira. Depois, um arrastar lento, pesado, vindo do corredor. Meu coração disparou. Sentei na cama, segurando a respiração. Não parecia coisa viva, era repetitivo demais, sofrido demais. Os sons foram aumentando, ganhando força, até que ouvi claramente uma batida forte. 1, 2, 3 vezes, sempre no mesmo ponto, como se alguém estivesse preso ali, insistindo. Cheguei perto da porta do meu quarto, sentindo as pernas bambas. Pelo vão inferior, dava para ver uma sombra se movendo no corredor. Não era rápida, era arrastada, irregular, e então veio um som que me gelou até o osso. Um gemido baixo, fraco, carregado de dor. Naquele momento, eu entendi que aquilo não era só memória do prédio, não era só história antiga. Tinha algo ali tentando se repetir, tentando ser ouvido. E eu estava a poucos metros de distância, sem saber se era melhor ficar ou fugir. Foi quando ouvi o clique seco de uma fechadura sendo girada do outro lado do corredor. E eu soube no fundo do peito que aquela noite não ia terminar bem. Aquele clique da fechadura ecoou dentro da minha cabeça como tiro em estrada vazia. Fiquei parado, mão suando, encostada na maçaneta do meu quarto, sem coragem de abrir. O ar parecia mais quente,
pesado demais para respirar direito. Eu tentava convencer meu corpo a reagir, mas as pernas não obedeciam. Veio outro som, um rangido lento, madeira antiga cedendo com esforço. A porta em frente ao meu quarto estava sendo aberta. Não de uma vez, devagar, como quem não tem força ou como quem não tem pressa nenhuma. O corredor continuava escuro, só a luz fraca do fundo piscava, criando sombras que se esticavam pelo chão. A sombra saiu primeiro, comprida, torta, arrastada. Não parecia uma pessoa andando, parecia algo sendo puxado pelo próprio peso. Ouvi um baque surdo, seguido de um arrastar seco, como corpo raspando no piso áspero. Meu estômago embrulhou na hora. O medo deixou de ser ideia e virou coisa física, apertando o peito. Ouvi um som que parecia tentativa de fala. Não era palavra, era ar forçado para fora da garganta, um lamento quebrado. Aquilo me fez lembrar da história que ouvi de manhã, da moça, do silêncio antes da tragédia, da porta marcada por unhas. A sombra parou bem no meio do corredor. Ficou ali, imóvel, como se sentisse minha presença do outro lado da madeira. Eu me afastei da porta devagar, cada passo parecendo alto demais. A cama estava logo atrás de mim, mas eu não queria sentar, queria desaparecer. Foi quando veio a batida. Não na porta dela, na minha. Uma pancada seca, forte, que fez a madeira vibrar. Depois outra, mais fraca, como se quem batia tivesse perdendo força. Eu tapei a boca com a mão para não soltar nenhum som. O coração batia tão alto que eu tinha certeza que dava para ouvir do corredor. Entre uma batida e outra, ouvi o que parecia um choro baixo, sufocado, misturado com um gemido de dor antiga. Não era ameaça, era desespero. E isso, para mim, foi pior do que qualquer coisa. A madeira da minha porta tremeu de novo. Dessa vez senti um frio estranho passar por baixo, subindo pelo tornozelo, como se o chão tivesse gelado de repente. O cheiro mudou. Veio um odor metálico misturado com mofo e algo mais velho, mais pesado. Eu fechei os olhos e rezei como não rezava fazia anos. Pedi para aquilo acabar, para ir embora, para me deixar em paz. As batidas foram ficando mais fracas, espaçadas, até virarem só um arranhar lento, insistente, bem na parte de baixo da porta. Então parou. O silêncio voltou de um jeito ainda pior. Não era alívio, era expectativa. Esperei não sei quanto tempo. Minutos, horas, até criar coragem de olhar pelo olho mágico. O corredor estava vazio. A porta em frente estava aberta, escancarada, revelando um breu tão escuro que parecia engolir a luz ao redor. Não vi ninguém, mas senti que algo tinha estado ali e que não tinha conseguido o que queria. Eu me afastei da porta, sentei no chão, encostado na cama com a cabeça entre os joelhos. Ali, sozinho naquele quarto abafado, eu cheguei no meu limite. Entendi que tinha coisa que não se resolve com coragem nem com explicação lógica. O pior não era o medo de morrer, era a sensação de que alguém precisava ser ouvido e que eu tinha falhado. Quando finalmente a claridade fraca da madrugada começou a entrar pela janela, eu já tinha tomado minha decisão. Eu não ia passar mais um minuto naquele lugar. Só que lá no fundo, uma parte de mim sabia que aquilo ainda não tinha terminado, porque certas dores não ficam presas a um endereço, e elas sabem seguir quem escuta. Quando o dia clareou de vez, eu já estava de pé, com a mochila pronta e o corpo ainda tremendo. Não dormi mais. Cada barulho do prédio fazia meu estômago revirar. O corredor parecia normal, iluminado, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Sabia que aquele silêncio não era paz, era cansaço. Passei pela porta em frente ao meu quarto pela última vez. Continuava aberta. Lá dentro, só escuridão. Um escuro diferente, pesado, que parecia absorver o som e o pensamento. Não senti coragem nem curiosidade de olhar mais de perto. Tem coisa que a gente respeita ficando longe.
Desci as escadas quase correndo, sentindo o ar melhorar a cada degrau. Quando pisei na rua, o barulho da cidade me deu um alívio estranho. Buzina, gente falando alto, motor ligado, vida seguindo. Entreguei a chave no balcão sem explicar nada. O rapaz nem perguntou, talvez já estivesse acostumado. Peguei o caminhão e fui embora de Manaus naquele mesmo dia. Dirigi por horas seguidas, tentando deixar aquela imagem para trás. Mas estrada nenhuma é longa o bastante quando algo gruda na cabeça da gente. Os sons voltavam de vez em quando, não como barulho, como lembrança, como peso. Com o tempo, entendi que o que eu vivia ali não era raiva nem vingança. Era eco, dor que ficou presa num lugar onde ninguém quis ouvir a tempo. Aquela porta marcada não era aviso de assombração. Era um pedido antigo, repetido no silêncio, esperando alguém prestar atenção. Tem muita gente que diz que espírito aparece para assustar. Eu não acredito nisso. Acho que alguns só aparecem para lembrar. Lembrar do que foi ignorado, do que foi tratado como coisa de casal, do que foi deixado para depois. E quando ninguém escuta em vida, a dor aprende outro jeito de falar. Desde então, eu presto mais atenção nos sons do mundo, em pedido disfarçado de silêncio, em porta fechada demais, em lugar que ninguém quer ficar, porque tem coisa que não pede ajuda gritando, pede ficando. Agora eu quero saber de você. Você já passou por algum lugar que parecia normal, mas carregava um peso estranho? Já ouviu algo que depois fez sentido tarde demais? Conta aqui nos comentários, eu leio tudo. Se essa história te prendeu até aqui, segue o canal, porque toda semana tem relato novo, pesado e realista, daqueles que ficam na cabeça. E se você ainda não assistiu, procura o vídeo A Noiva da Estrada Sombria, o último roteiro que eu contei aqui no canal. Aquela história também prova que nem toda estrada termina quando a gente chega ao destino. A gente se vê no próximo relato. E até lá, cuidado com o que você escolhe ignorar no silêncio.